Oi, eu sou a Gabi Xavier e há 3 capítulos do final total de Shingeki no Kyojin, a gente precisa teorizar, mas pra isso eu contei com a ajuda de vocês, ou pelo menos da ajuda de quem me segue no Instagram. Me siga lá nas redes sociais todas, @xgabiXavier, e se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito. As teorias desse vídeo serão de vocês e eu comentarei em cima delas, mas tem spoilers do mangá, porque estamos falando da reta final, faltam só 3 capítulos pra acabar. Se você só assiste ao anime e acompanha esse canal por isso, feche esse vídeo, saem vários vídeos de Shingeki agora toda semana, sem spoilers inclusive, não falta conteúdo pra vocês e de outros animes também. Sei que na playlist tem muita coisa que você ainda não assistiu e semana que vem eu vou começar a comentar alguns outros animes da temporada também, além de Neverland que eu já comento, então seja bem-vindo, fique à vontade, volte sempre. Agora vamos comentar com spoilers do mangá sobre teorias do fim de Shingeki no Kyojin. Anime dessa camiseta que eu estou usando com estampa linda, maravilhosa, nova na loja do canal. Essa estampa, inclusive, está na promoção, assim como todas da minha coleção, em loja.com.br/Gabi-Xavier. Até essa quinta-feira, no momento em que eu estou gravando, amanhã, tem uma promoção de você comprar 2 camisetas e levar a terceira de graça. Coloca as 3 no carrinho, o cupom uma camiseta e pronto, a terceira você não paga. Aproveita depois clicando no link da descrição. Muitas pessoas mandaram essa teoria aqui, que nesse caso eu peguei a teoria do Eric, mas muitas mandaram a mesma coisa. O Eric, inclusive, é do Critical Hits, que tem site e canal aqui no YouTube que fala de Shingeki também pra vocês toda semana. E ele falou assim: Eren está fazendo o que está fazendo pro mundo se unir e esquecer as desavenças. Sabe aquela coisa de dar um inimigo comum e tal? Aqui no canal eu já falei um pouquinho sobre essa teoria que as pessoas às vezes comparavam com o Code Geass, com o final, assim, não vou dar muitos spoilers aqui nesse vídeo sobre o outro anime, mas eu não concordo com isso pelo seguinte: se ele tá tentando fazer isso, ele tá tentando muito mal, porque a gente já teve uma explicação muito breve em alguns capítulos passados, após o estrondo que o Eren liberou dos Colossais, mostrando que várias nações, não só onde está o Eren Sauro, o Eren Titã, líder de tudo que tá acontecendo, mas outros Colossais que estão destruindo nações diferentes. Enquanto tá a galera da Aliança ali no foco, onde está o Eren, o seu corpo, ou o seu Titã, aquele que tá teoricamente comandando tudo, ainda há vários outros milhares de Colossais destruindo o mundo afora. E não tem como você esperar que os líderes da nação, todas as nações, estejam lá preparados para se unirem contra eles, se o mangá hoje já falou que as últimas forças mais fortes e capazes, ou teoricamente capazes da humanidade, foram aniquiladas ali naquele último forte, que é que a gente está acompanhando agora. Se, por exemplo, o Sayama vier com uma bomba atômica, ou com uma nova força, ou qualquer coisa que não existia, seria realmente um ex-machina, uma situação difícil de se explicar em 3 capítulos apenas. Não tem espaço para isso. E aí você vai entender que o Eren tinha um mega plano de destroçar a humanidade quase 100%, se ele realmente espera separado de propósito em algum ponto, para que aí quem restou, sei lá quem vai restar, né? Se a nação da Kiyomi, aquela ilha onde ela está, os Azumabito, realmente sobreviverão, ou qualquer outra pessoa que por acaso conseguiu desviar dos pezinhos do Colossal, realmente esse mundo destroçado, que pode ter o ecossistema abalado, eles vão sobreviver num mundo novo, maravilhoso, e esse era o plano do Eren no final das contas. A construção do pensamento do Eren tem sido repetida até em exaustão nos últimos capítulos, sobre ele sempre lutar por liberdade, ele ter raiva de quem priva ou de quem não se importa em ser preso, e de repente ele tá fazendo isso pela liberdade dos outros. Ele, que sempre lutou acima de tudo pela liberdade dele mesmo, é incoerente, não faz sentido, e acima de tudo ele tá destruindo o mundo todo. Que mundo ele espera que se una contra o inimigo comum? Quem tá se unindo contra o inimigo comum? Nem a Aliança, que tem titãs, tem força suficiente pra pará-los. Como que vai parar o Eren, se vai parar? Aí eu vou entrar um pouquinho nas outras teorias de vocês, mas eu não concordo que ele esteja fazendo isso de propósito, com esse pensamento, porque se ele tá, é um péssimo estrategista e ele ultrapassou todas as etapas mais aceitáveis de um plano altruísta como esse, nem combina com o Eren ser altruísta. O que me faz não concordar também com essa teoria aqui do Felipe Santi: Eren mata o resto do mundo e utiliza o poder do primordial para apagar memórias dos Eldianos, trazendo liberdade para o povo de Parades. Não porque se você apaga memórias, eu já falei isso aqui em outros vídeos, se ele apaga memórias do povo de Parades, os Eldianos, e esconde o que aconteceu, ele tá privando liberdade também, e isso vai completamente contra o discurso dele. Ou ele é um mega super hipócrita, ou isso não tem como acontecer. E eu acho que ele não é um mega super hipócrita, e eu acho que ele não tá pensando em fazer isso. E aí que eu vou também para outro comentário do José Gustavo, e eu não tô aqui pra discordar de todas as teorias, tá? É só porque eu queria começar falando sobre o Eren, porque tem muita confusão sobre a construção psicológica dele, e as intenções também.
Ele falou, eu acho que o que a maioria acha. O Eren está sendo controlado pela Ymir, não faz sentido nenhum ele mudar totalmente o seu comportamento de repente, até mesmo com a Mikasa e o Armin. Eu acredito que o autor não estragaria um personagem F, assim, nesse nível. Eu acho que esses capítulos que faltam no mangá vão explicar totalmente isso, que o Eren está seguindo as vontades da Ymir, sendo controlado por ela. É claro que eu acho que nem tudo são flores, e como o autor diz que história de terror nunca tem um final feliz, creio que vai haver sacrifícios e uma coisa ou outra que farão os fãs ficarem tristes, mas eu realmente não acho que o Eren vai morrer ou que ele vai dizimar a humanidade fora de Paradis. Ele já tá dizimando, né? Se ninguém parar ele, ele vai acabar com tudo, ou vai restar um pouquinho porque já tá dizimando. De novo, lembrando que não são meia dúzia, 30, 50 titãs que estão ali em volta do Eren naquela cena que a gente tá acompanhando nos últimos capítulos. Tem titã colossal destruindo o mundo todo ao redor do globo, enquanto a gente tá vendo um foco de destruição só. Mas vamos lá, não teve uma mudança brusca no comportamento do Eren, sei lá, do antes time skip e pós time skip, que é o que muita gente no anime também não tá conseguindo sentir fluidez, né? Tem muita gente que assiste só o anime que não conseguiu entender como que o Eren passou de uma criança, um garoto que gritava e se importava, para de repente frio, matando pessoas inocentes e aparentemente independente. Eu não vou me alongar aqui nesse vídeo, mas existe um vídeo de meia hora mais ou menos que eu vou tentar lembrar de deixar no card aqui em cima em algum momento, mas é um vídeo analisando toda a construção do Eren desde o início do mangá até o ponto que a gente tinha no presente no mangá no momento em que eu gravei, mas dá pra você entender no mínimo que a construção do Eren já vem dessa forma desde pequeno, fora todos os momentos de reforço que o Isayama deu depois desse meu vídeo comprovando o que eu tava falando lá. Eren sempre foi agressivo, inclusive surpreendentemente agressivo para a idade dele, quando ele matou assassinos e sequestradores a sangue frio. Não que os assassinos não merecessem morrer, mas é uma atitude muito inesperada para uma criança daquela idade. E Eren sempre quis ter liberdade e sempre quis chegar ao mar, não para chegar no oceano como um sonho, uma utopia, um desejo até inocente como Armin. Ele queria porque era o direito dele, porque existiam coisas lá fora, segundo o livro do Armin, que ele não tinha acesso, que ele não podia ver, e isso era um absurdo. Ele queria chegar em tudo que o mundo lhe oferecesse, porque esse era o seu direito como alguém livre, ou que deveria ser livre. E ele odiou titãs quando titãs tiraram a sua liberdade, e ele odiou a galera de Marley quando a galera de Marley tirou a sua liberdade, e ele odiou o mundo quando ele entendeu que o mundo era o seu inimigo. Tudo isso é construído, e até no momento mais atual do mangá, como eu disse, quando a Mikasa começa a se dar conta disso, ela fala, não, mas ele não era assim, e ela começa a ter flashbacks em momentos em que ela entendeu que sim, ele sempre foi assim. Só que, claro, com todas as mensagens e memórias que ele recebeu das crueldades do mundo, do seu pai, de outras ideologias, e do que ele passou, e do que ele foi criando como pessoa, sua própria personalidade, seus traumas, tudo, claro, colaborou para que essas suas essências se intensificassem, mas ele sempre foi essa pessoa. O que ele passou e o contexto o moldou para chegar nesse ponto, mas não é como se a sua personalidade tivesse se transformado completamente. Não. E, de novo, o mangá confirma isso desde o início, e mais recentemente ele ficou batendo nessa tecla o tempo todo. E sobre Mikasa, o Eren sempre tratou muito mal a Mikasa, inclusive em entrevista, guidebook, e o Isayama já falou isso, então é oficial, que na verdade ele considerava a Mikasa quase como uma mãe, e chata por isso, que mostrava muito as suas fragilidades, as suas dependências, e até durante muito tempo ele precisou mesmo da Mikasa pra muita coisa, mas isso o irritava. Então por isso que muitas vezes ele dá umas patadas na Mikasa. O Armin, sim, ele sempre teve uma conexão muito grande, e é triste e dolorido com certeza ver o quanto ele se afastou e não escuta nem quem ele sempre respeitou como ouvinte, no mínimo, durante muito tempo. Dito isso, eu não acho que o Eren está sendo 100% controlado por Ymir ou por Parasita ou qualquer coisa, porque, como eu sempre digo, seja a influência que existir, qualquer coisa que venha a ser dito sobre Ymir ou Parasita, aquela coisa brilhante que surgiu na história, tudo que possa vir a ser atribuído a essas existências, o que o Eren faz é responsabilidade do Eren e só do Eren, e de novo, tem construção desde pequeno pra ele ser assim e tá fazendo o que tá fazendo, sim. A Aline falou, acho que a Mikasa vai matar o Eren chorando, mas vai e talvez morra no processo, assim como Levi matando o Zeke. Espero que não haja uma cura em relação aos titãs, isso seria tosco demais para a grandeza de Shingeki, mas talvez com a morte do titã primordial, que está com o Eren, morra também todos demais e ponha fim a essa maldição titã.
Eu não sei como isso pode acontecer, existem algumas teorias que a gente vai trazer no vídeo de vocês, inclusive, sobre o fim do Titã primordial ou o fim dos Titãs como um todo, mas eu sempre achei que pra Shingeki não ter um final absolutamente aberto, os Titãs tinham que acabar de alguma maneira, porque os Titãs são um problema, e pra mim faz sentido que esse mundo, mesmo que destroçado, acabado pelo Eren ou por quem for, que ele termine com os Titãs, que eles passem a ser daqui a muitos séculos, milênios nessa história, uma simples lenda. Não no sentido de outra história recente que a gente acompanhou, muito famosa, que terminou no mangá e eu não gostei do fim, mas eu realmente acho que esse é um problema que precisa ser exterminado, como for, com a mensagem que for, da maneira que ele achar conveniente, que for coerente, mas tem que acabar. Eu não acho que vai ser incoerente se ele exterminar a maldição dos Titãs ou a existência dos Titãs. Se começou, tem como terminar. A questão é como ele vai fazer isso. Vai ser com um bicho brilhante, gigantão que vai surgir e ficar se mexendo assim e vão cortar ele, fim? Aí seria um pouquinho complicado. Se ele souber, o Isayama souber construir isso muito bem, não tem nenhum problema. Agora, eu realmente acho ou quero acreditar que a Mikasa que vai finalizar o Eren sim, até por essa recusa dela nos capítulos atuais, dela não conseguir pensar em matar o Eren, das pessoas ficarem o tempo todo, ai Mikasa, nem pensa nisso, vai só matar Titã, e ela ficar igual uma louca matando Titãs só pra não pensar ou não ter que se responsabilizar por parar o Eren, que é o ponto focal, né, dessa destruição toda. Por causa dessa recusa dela, eu acho que vai ter um momento em que ela vai precisar fazer sim algo, ou o mundo acaba, ou alguém morre, alguém mais próximo. Então eu acredito, ou eu espero que a Mikasa tenha esse ponto de decisão e seja decidida, porque eu fico muito triste com a personagem há um bom tempo, na verdade, desde o pós-time skip, ela tá apagada. A Mikasa sempre foi muito dependente do Eren, sempre sofreu muito por causa do Eren, sempre se preocupou muito com ele, as decisões eram vinculadas pra onde o Eren vai, se é tropa, se não é, mas ela tinha uma presença muito forte. Ela era forte por si só, ela tinha as campanhas na tropa dela, porque ela tinha uma posição e uma força que era dela, e ela tinha uma posição que seja de mãe com o Eren, de dar umas broncas nele, de arrastar ele pra cá e pra lá, mesmo que ele fosse difícil, uma criança meio complicada, mas ela tinha uma presença dela, a Mikasa assistia, e agora eu acho que a Mikasa tá super apagada, principalmente desde que se frustrou com o Eren, que foi pra Marley sozinho, que não escuta mais ninguém, que sumiu, que não parece mais amigo, parece que ela não tem mais existência. Cadê a Mikasa pra além do Eren? Então seria legal que pelo menos no fim ela fosse a pessoa que desse o golpe final, que fosse um KS, que ela roubasse e desse só o golpe do fim mesmo. E faria sentido se a gente pensar naquela teoria de novo de que o começo é o fim e a primeira página do primeiro capítulo do mangá é o final também, porque a última imagem, se é a morte do Eren aquilo, a última imagem que o Eren viu foi a Mikasa, fica tudo preto, e por que não, ao invés de ser um momento em que ela contempla a morte dele se despedindo, não foi também o momento em que ela precisou matar? E também acharia bonito que, de qualquer maneira, ela tivesse se ferido o suficiente para morrer junto. Há teorias de vocês aqui, esperando ou não, que Mikasa e Armin morram, e eu acho que, para efeito dramático da história, e para você esperar qualquer resolução de culpa ou arrependimento, ou qualquer peso que o Eren possa atribuir às próprias ações, que seja no último instante da sua existência, um desses dois, ou os dois, tem que morrer mesmo. Se não for assim, eu não vejo como o Eren pode mudar de pensamento, nem que seja no instante final, nem que seja depois de fazer toda a cagada. Essa aqui eu não vou ler a teoria inteira, porque é muito grande, mas tá na tela, vocês podem dar pause pra ler inteira. E a teoria da Oslaine Araújo é basicamente, considerando ali a animação da abertura atual, My War, que tem os titãs no final meio que petrificados, ou em alguma forma de pedra qualquer, que a forma deles terminar essa história seria realmente culminando em titãs petrificados, e assim a maldição toda acabaria, o Eren morreria e tudo mais. Inclusive, para ela, os caminhos de alguma forma continuariam ativos, e os Eldianos viveriam pós-vida lá, livres lá. Apenas eles, livres do mundo todo, etc. Eu acho até que simbolicamente é interessante eles terem uma pós-existência livres de preconceito, para serem eles mesmos, os Eldianos que parecem que nem deveriam existir nesse mundo como são, porque são pessoas que viram titãs, né? Eles parecem o erro da Matrix nessa história. Realmente, os Eldianos não parecem combinar muito com as coisas ali, né? Porque são os titãs, e ao longo dos séculos e milênios a gente viu que pessoas ruins com poderes macro de deuses acabam fazendo coisas ruins. Guerra Titã surgiu por causa disso, as famílias titãs acabaram sendo uma usada contra a outra, ficando uma contra a outra por causa disso. O rei Fritz, que foi quem usou primeiro o titã Daimir
em prol da guerra também era ruim, e por ser ruim utilizou esses poderes absurdos de forma ruim para dominar Marley e outras nações. Então, pra mim, como eu disse, os titãs têm que acabar. Não necessariamente todos os eldianos, mas a transformação tem que acabar, porque esse é um erro na história. Enquanto isso continuar, a destruição vai perpetuar. Os seres humanos continuarão brigando, os seres humanos continuarão produzindo guerras, mas sem esse poder roubado existindo, porque aí é sacanagem demais. É um problema muito grande, literalmente, para os seres humanos continuarem lidando em ciclos eternos. Aí é melhor deixar só os eldianos mesmo. Agora, sobre a petrificação, eu não consigo imaginar uma situação, vamos dizer, lógica para isso acontecer dentro do universo da mitologia de Shingeki. Não acharia necessariamente ruim, mas teria que existir uma explicação para isso acontecer, para como isso aconteceria, talvez vinculando com o gene que eles têm, né, com esse parasita meio Resident Evil, a coisa. Não sei. Mas fica aí a teoria, quero saber vocês, se vocês curtem a teoria dela, o que vocês acham disso, ou fazendo modificações, vão fazendo teoria em cima da teoria. Kakaya Guima falou da teoria de loop temporal, que a gente já discutiu aqui no canal várias vezes, que é a ideia de que o sonho do primeiro capítulo, ou do primeiro episódio do Eren, seja uma mensagem que o Eren do futuro mandou pra si, no final das contas, porque se arrependeu do que fez. E essa é uma teoria que eu sempre achei desde o início da história, com algumas modificações ao longo dos capítulos e das temporadas todas, mas eu ainda acho que esse sonho não foi explicado, mesmo que algumas pessoas aqui também tenham dito na questão, a Duda Batbosa, que comentou que o primeiro capítulo para você após 2000 anos e o 122 de você 2000 anos atrás já faz esse vínculo, então será que foi aí que a Ymir mandou as mensagens? Pode ser, mas eu acho que para explicar aquela primeira página precisa de uma cena e uma explicação literal que ainda não aconteceu, então eu acho que o momento de envio dessas memórias e backup do Eren ainda não aconteceu. E eu espero que a explicação ainda aconteça. E sim, durante muito tempo eu achava que por causa dessa teoria o Eren se arrependeria de alguma maneira no final, antes ou depois de destruir tudo. Mas pra mim, pra isso acontecer, precisa existir um gatilho que seja a morte do Armin ou de alguém, ou simplesmente ele sentar, ver o mundo todo destruído e falar: não era bem isso que eu queria, morreu todo mundo, inclusive quem eu não queria que morresse. Talvez, né? Eu ainda acho que variações dessa teoria estão bem próximas do que pode acontecer. E sim, também tem teorias, inclusive de vocês lá no Instagram, falando sobre um loop que foi quebrado, ou seja, ao mandar essas mensagens, o Eren do futuro agora criou uma nova linha que vai terminar de maneira diferente. E por isso talvez a Mikasa estivesse com uma roupa que não é da tropa hoje, ou isso só foi um erro de continuidade, o Isayama não tinha pensado nisso no começo do mangá. Eu só acho que tem pouco tempo pra lidar com linhas temporais diferentes, eu só acho. O Gustavo e muitas pessoas, na verdade, acham que o Armin vai bater um papo com ele pelos caminhos, e aí, no caso do Gustavo, ele acha que isso vai criar uma discussão, e ele vai virar o Colossal, e eles vão lutar, mas eu acho que o Armin Colossal não tem nem chance sozinho com o Eren dessa forma, titã, tenda, qualquer coisa, barraca de ossos, sei lá, chame como você preferir. E eu acho que a chave do Armin ali nos caminhos é que ele está, na verdade, com o Zeke. Também mandaram teorias sobre isso aqui, só que foram várias parecidas. E são pessoas inteligentes que estão numa dimensão que o tempo passa diferente do lado de fora. Então eles podem sentar, conversar, rever memórias e pesquisar. E lá fora passou alguns instantes. E os dois juntos têm informações, cada um diferente ali, pra teoricamente chegar num plano muito bom, porque são duas pessoas boas de planejar. Por mais que o Zeke pareça claramente abaladíssimo e construindo castelinho ou construindo titãs, não sei bem qual trabalho ele tá fazendo com aquela areia, mas eu acho que esses dois vão ter sim alguma importância muito grande psicologicamente, que seja pro plano que vai parar o Eren, ou tentar parar o Eren. Eu não acho que as coisas vão ser tão fáceis assim. Também tem muitos de vocês que estão apostando em uma conversa que vai levar tudo pro caminho certo e vai ficar tudo legal e tal. Eu não acho que seria coerente ser tão rápido e tão fácil. Tem que haver luta, tem que haver sacrifícios. E mesmo que eu acredite que o Eren está fazendo isso por conta própria, pelo menos que ele startou por conta própria, com certeza, na minha opinião, ainda assim ele tá perdido agora no meio de sentimentos tão intensos, de raiva, de vingança, de avançar, de matar. Tanto é que a sua persona nos caminhos é alguém mais imaturo. É o Eren criança, não é o Eren adulto. É o Eren falando, mas é o Eren criança. E o Eren de verdade, o que a gente viu rapidamente do seu corpo, é ele quase desacordado, semi-consciente ali. Portanto, eu não acho que ele tá controlado, mas eu acho que sim, diferente de tudo que ele sempre buscou, talvez hoje ele esteja sendo escravo das circunstâncias, escravo do seu próprio sentimento muito radical, como se ele estivesse numa gaiola da própria destruição
condição que ele criou, isso levasse para um vórtice de coisas ruins e ele se perdesse nisso tudo, e que ele mesmo tenha criado uma gaiola para si quando estava tentando, teoricamente, chegar em um momento de liberdade. Mas isso são discussões mais abstratas, coisa e tal. E eu acho que para acessar esse Eren, eles precisam traçar um plano. Ou, como alguns de vocês também trouxeram teorias aqui, eles acharem um jeito de entender que a fonte é aquele parasita, aquela minhoquinha brilhante, que eu espero que não seja um ET. Porque quando falou que a minhoca brilhava, eu falei, gente, é uma força radioativa, não faz esse negócio ser do espaço, por favor, não cria mais coisa. Porque se for um vírus, um parasita, uma coisa meio zumbi, que vai passando de geração em geração, inclusive é genética, né? Então só pode ter esse parasita, esse protozoário, essa coisa, se você tiver um filho com aquilo. Então faz sentido até biologicamente, geneticamente, não precisa de ter nessa história. Então, só pra mim, não faz sentido que o parasita ele seja uma persona, uma coisa que só precisa ser cortada. Senão era só você fazer um picadinho de qualquer primordial no passado que acabava com tudo. E como é que ele é transmitido de outra pessoa para outra pelo espaço-tempo, se depois de 13 anos for para um bebê aleatório? Tem muita coisa que precisa ser explicada ainda que esse parasita seja principal ou muito importante para a luta final. Que ele pelo menos não seja um bichão que vai sair do pescoço do Eren no fim, vai ficar lutando sozinho, parecendo Parasite. Tô cheia de medo desse parasita, dá pra ver, né? Tô com medo. E vocês mandaram várias teorias que são algumas variações dessas ideias que eu apontei aqui nesse vídeo, tá? Variações entre mais discurso, mais luta, Eren morre ou não. Pessoas falando que seria legal aquele fim do Eren Bolota, que é a teoria do Akatsuki no Requiem. Também tem vídeo aqui no canal sobre isso, que é o Eren vivo, porém arrependido e sofrendo pelo que fez. E sendo bem sincera, se você pensar que você quer que o Eren sofra as consequências dos seus atos, faz mais sentido ele sobreviver do que morrer, mas eu acho que a história tá levando ele um pouquinho pra morrer no fim mesmo. Bem, por fim, eu queria trazer uma teoria que na verdade surgiu no fandom internacional, lá fora, e citaram ela várias vezes pra mim, e eu achei interessante, que é simplesmente uma teoria visual. Porque o anime teve inclusões de algumas coisas que não existiam no mangá, e a gente não sabe até que ponto foi o Isayama que deu uma dica pra galera do anime, mas existem duas cenas que agora acabaram de se encaixar. Uma cena que eu já comentei aqui no canal mais de uma vez, que existia no fim da terceira temporada, de algumas crianças com um uniforme que a gente desconhece, crianças que não sabemos quem é, apesar de uma semelhança aqui e ali com a Gabi, ou com a Lara Taibo, né, a Martelo de Guerra. E agora, as pessoas viram que essas crianças parecem muito com crianças que surgiram em cena extra da quarta e última temporada, os filhos de Willy Tybur. E sim, gente, é muito parecido. Uma criança tracinho da outra, tem todos os filhos ali encaixadinhos no mesmo tipo de frame, só que agora mais velhos. Então, dá a entender que esse momento, se a teoria for verdadeira, mostra um passo, um salto um pouquinho à frente no tempo, não um super salto no tempo, que bom, espero que isso não aconteça, mas essas crianças sobrevivendo a, teoricamente, segundo essa teoria, uma sociedade pós-estrondo, sobreviventes, portanto, do que aconteceu, e essas crianças usam um novo uniforme que algumas pessoas viram que parece um pássaro dourado, que lembra o quê? Falco, Titã Pássaro e Titã Pássaro Dourado do encerramento da quarta temporada também. Então algumas pessoas acham que o pássaro acabará sendo vinculado ao salvamento ou à sobrevivência do que restar da humanidade, e essas crianças são o símbolo do que restou. Você acha que o anime então está dando uma mensagem de que crianças Tybur, que não sabemos para onde foram depois do pré-início do festival, sobreviveram e num futuro elas conseguiram continuar vivendo após Estrondo, então o Estrondo será parado, alguns realmente continuarão vivos, inclusive fora da ilha, inclusive esses Tybur-eudianos? Essas são as crianças que vimos na quarta temporada, filhos de Willy Tybur. O que você acha? Essa teoria me deixou muito intrigada pelas semelhanças. Eu até que curti a questão do pássaro ali no uniforme. Ou sei lá, talvez é um símbolo que a gente nem conhece e foi inventado na pós-nação, pós-estrondo. Fica aí a teoria, quero saber a opinião de vocês. Comentem o que vocês acharam das teorias da galera e deixem as teorias de vocês. É claro, em breve a gente discute um dos últimos capítulos que vai sair logo em breve, no começo do próximo mês. E sempre comentando anime e coisinhas a mais aqui no canal também. Deixa o like, confere as promoções da lojinha com estampas maravilhosas como essa aqui e a gente se vê, se vocês quiserem, em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!